Olá, amigos! Estamos começando mais uma temporada do programa Descomplicando a Lição. Esse é o quarto trimestre de 2024. Nós estamos iniciando o trimestre e quero, com muita ênfase, convidar os professores da Escola Sabatina e os alunos para nos acompanharem nesse trimestre. O livro que nós vamos estudar, o livro de João, o Evangelho, ele é muitíssimo especial. E eu gostaria muito que nós aproveitássemos juntos essa ocasião em que o céu distribui para nós a sua graça e o conhecimento sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, que é muito importante. Quero agradecer o trimestre que passou, todos os que nos acompanharam. Tivemos aqui muita manifestação de pessoas de todas as partes do Brasil, mas também tivemos pessoas da África que se manifestaram, alegres por receberem essa contribuição do programa, pessoas inclusive de continentes diferentes, como a Austrália. Recebemos também de pessoas nos Estados Unidos, ou seja, o programa está tendo uma abrangência bastante ampla. Isso tudo são bênçãos que vêm de Deus e eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. E gostaria também de não deixar de mencionar que esse trabalho é um trabalho feito em equipe. Nós estamos começando um trimestre novo, o último trimestre de 2024, mas é um trabalho feito em equipe. Tem uma grande equipe que trabalha para que esse programa aconteça. Eu quero agradecer muito a todas essas pessoas que estão nos auxiliando. Aqui, agora mesmo, temos uma equipe que está fazendo a gravação do que está acontecendo. É um trabalho muito forte e eu gostaria de agradecer e orar a Deus para que nesse trimestre tenhamos todos saúde, inteligência suficiente para tocar essa atividade. Não esqueçam, professores, que esse programa é um programa de orientação. O que nós apresentamos aqui são insights para que o professor tenha a capacidade de se organizar e, diante da sua classe, apresentar uma aula sobre o assunto da semana que seja benéfica para os seus alunos e que possa, de fato, transformá-los. Então, esse é o nosso objetivo. Os que ainda não participaram de todo esse esforço, que já vai fazendo um ano que está acontecendo, e que estão chegando agora, podem ir lá na sua tela, vai aparecer lá um QR Code. Vocês podem focar a lente do seu celular, copiar esse QR Code e entrar no grupo que recebe, grupo do WhatsApp, que recebe imediatamente, quando esse programa vai ao ar, a cópia para que possam ter esse material e possam divulgar, inclusive. Não esqueçam de divulgar esse material. E também de dar o seu like, porque a plataforma usa essa informação para tornar o programa mais evidente. E como estamos no âmbito de uma igreja, que é a Igreja Adventista, e o nosso objetivo é pregação do Evangelho, então, uma pregação que pode ser feita é o apertar do like, porque vai tornar esse programa visível para mais pessoas. Quero agora falar da lição desse trimestre. A lição do trimestre vem com o autor que assinou a lição passada, o pastor Thomas Schiffer. Ele vem como segundo autor da lição. Então, se gostaram da lição que foi do trimestre passado, vocês vão adorar esta lição desse trimestre. É uma lição importantíssima. Não percam nenhum dos episódios. O Descomplicando desta semana, que é a lição número 1, vai falar sobre sinais que apontam o caminho. Eu quero, antes de mais nada, colocá-los vis-à-vis
intenção do apóstolo João quando escreveu o evangelho que nós vamos estudar nesse trimestre. Esse evangelho, ele não é parte dos chamados evangelhos sinóticos, que nós estudamos um deles no trimestre passado, que foi Marcos. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E nós já vimos no trimestre passado que são sinóticos porque eles olham a mesma cena e interpretam com visões diferentes. Nós vimos ali na lição passada que Marcos mostra o Messias em ação, frente a frente os embates com as ideias do inimigo, ele em ação nesse embate. E João tem que tipo de pretensão? João quer falar para a igreja de Deus, ou seja, para os judeus, sobre o Messias. Os irmãos sabem que os judeus rejeitaram, por causa da sua liderança, Jesus. Não todos, mas uma parte substancial, sim, não encontrava em Jesus correspondência que lhes oferecesse a crença de que Jesus era o Messias. E isso por quê? Porque os líderes judaicos interpretaram as profecias sobre o Messias de uma forma muito comprometida com filosofias da época. Eles simplesmente reinterpretaram, sem utilizar a própria Bíblia como fonte de interpretação, utilizando a razão humana, e erraram substancialmente na interpretação. Eles esperavam um Messias que fosse um Messias guerreiro, um Messias temporal, que os libertasse do jugo romano. João vai fazer o seguinte: para essas pessoas que tinham essa concepção, ele vai mostrar o Messias, e ele sabe que essas pessoas conhecem o Messias, e, portanto, ele começa no capítulo 1, no verso 1, dizendo quem é. Ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Ele estava falando para pessoas que já sabiam do Messias. E ele vai, então, durante todo o livro, comprovar que o Messias, que Jesus era o Messias, e que todas as obras que ele fez, e João aponta alguns sinais e milagres que ele próprio define como dizendo, ele fez muitos milagres, mas esses que eu vou colocar, eles são suficientes para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias enviado. A preocupação de João é provar para judeus, portanto, ele também tem uma preocupação de provar para nós outros, que somos a continuação, né, do judaísmo. A igreja cristã é uma continuação da dispensação judaica. Nós agora estamos na dispensação cristã, que é uma continuação, um desdobramento novo de toda a dispensação judaica. Talvez seja importante eu explicar um pouco aqui sobre o que é dispensação. Dispensação, o verbo está dizendo, é dispensar ou entregar alguma coisa que está com você. Então, os judeus tinham que entregar que o Messias viria. Depois disso, nós agora estamos na dispensação cristã, dizendo que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está no céu e que virá outra vez. Esse é o material que nós temos que entregar. Então, nós estamos continuando, né, para além da dispensação judaica. Quero que os irmãos entendam isso. E João, nesse trimestre, vai nos ensinar que Jesus é o Messias e que há sinais evidentes de que ele é o Messias e que, portanto, ninguém pode ter dúvidas sobre isso. João escreve o seu evangelho 30 anos depois dos evangelhos sinóticos estarem escritos. Ele já era o único sobrevivente dos apóstolos. Ele estava na sua velhice quando escreveu, portanto, plenamente capaz de tomar informações e traduzir para nós, para que nós creiamos que Jesus é o Messias. Esse é o foco do Evangelho de João. Quero chamar a sua atenção para a figura que está aqui. Essa figura aqui é muito explicativa.
Lembrem que as lições que vêm da casa publicadora sempre vêm com uma ilustração. E essa ilustração é o resumo da lição. Vejam bem, os sinais que apontam o caminho. Nós estamos no mundo e nós entendemos que, através do Evangelho, a fé que nós temos nesse Evangelho nos une com o céu. E essa é a coisa que está aqui. Porém, nós estamos presos ao mundo. E há uma interrogação aqui. A interrogação é como é que eu, mesmo que intelectualmente saiba que o Evangelho é a verdade, eu, na prática, atuo, ajo, meu comportamento é como com os pressupostos do mundo. Nós concorremos entre nós brigamos entre nós fazemos coisas para suplantar os outros, quando os irmãos já estão cansados das lições passadas. Aqui nós esclarecemos sempre que o Evangelho é um conjunto de comportamentos cooperativos. Então, para nós sairmos disso, há uma chave que vai nos tirar essa cadeia de nós termos um assentimento intelectual, concordarmos com as regras do céu, mas agirmos como as coisas do mundo. A interrogação é: quem usa essa chave? Então, essa chave chama-se Jesus Cristo, que é o que João vai mostrar, as obras de Jesus, ele tendo na mente as coisas do céu e agindo corporalmente conforme as coisas do céu. Essa é a intenção do apóstolo. E o verso para memorizar, que está em João 20, versos 30 e 31, diz o seguinte: Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os que estão no livro, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, todos os sinais que João coloca e os milagres que João coloca no seu evangelho são para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. E é isso que nós vamos ver durante esse trimestre. João comprovando a messianidade de Jesus. Então, a premissa para essa semana está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 209. Cristo tomou sobre si a natureza humana, natureza inferior à sua natureza celestial. Nada poderia, com isso, mostrar a maravilhosa condescendência de Deus. Essa frase é uma frase impressionante. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. João apresenta esse maravilhoso assunto. Qual assunto? O da condescendência de Deus, com tamanha simplicidade que todos podem assimilar as ideias expostas e ser esclarecidos. Professores da Escola Sabatina, essa premissa é muito importante. A condescendência de Deus conosco. O que está por trás desse parágrafo que eu acabei de ler é o seguinte: os profetas escreveram sobre Jesus, disseram coisas sobre ele. Jesus mesmo chama atenção para isso, né? Vocês leem os profetas porque julgam ter neles a vida eterna, mas essas descrições proféticas falam de mim, ele disse. Então, tudo que os profetas falaram sobre Jesus não dizia completamente o que Deus era e nem as intenções de Deus. Foi necessário que Jesus viesse, encarnasse e vivesse conosco para que nós pudéssemos ver quem é Deus, como Ele age, porque os profetas não tiveram capacidade para demonstrar cabalmente tudo isso. Esse raciocínio que eu estou expondo aqui está no comentário da lição. Se vocês lerem com cuidado, vocês vão encontrar esse comentário lá. A senhora White falando. Jesus veio. Ele era a imagem de Deus, mas mais do que isso, ele era o pensamento audível de Deus. Ou seja, nós vimos Deus.
porque Jesus era exatamente a imagem de Deus. Muito bem. A lógica do estudo é: nós vamos ter algumas razões para entender por que Jesus operou milagres e sinais. Então, nessa semana nós vamos ver o milagre em Caná, nós vamos ver o milagre no tanque de Betesda e nós vamos ver corações duros, que era a liderança judaica, vendo todas essas coisas, mas sem crer que Jesus era o Messias. Vamos ver como é que o autor quer que nós raciocinemos. Essa é a lógica. E vamos entrar então agora no raciocínio do autor. Então vamos ao estudo da lição e novamente, como sempre, chamo a atenção dos professores para o auxiliar. Aliás, professores, o auxiliar da introdução da lição é fundamental. Não podem deixar de ler esse auxiliar. Então vamos ver como é que o autor quer que nós nos organizemos mentalmente para entender, através dos sinais e dos milagres, a autoridade de Jesus como Messias. Então o primeiro milagre é o milagre em Caná. Mas antes de mais nada, quero novamente voltar à afirmação de João. João mostra que Jesus realiza uma série de sinais que ele assinala no livro que são importantes para que creiamos nele. O primeiro deles é o milagre no casamento em Caná. Agora, seria bom nesse momento que nós olhássemos a definição do que são sinais e do que são milagres, porque são palavras diferentes. Sinais no português é semeion no grego e ot no hebraico. São palavras importantes. Essas palavras, que em português nós traduzimos como sinais, querem dizer o seguinte: um sinal é um milagre, mas é também, mais do que só um milagre, uma evidência ou confirmação de algo maior, como uma promessa divina, a autenticidade de uma mensagem profética. Então, um sinal é como se fosse evidência ou confirmação de alguma coisa grande que nós precisamos, através do sinal, encontrar. É diferente de milagre, que no grego é dynamis e no hebraico é mophet, mas semanticamente é muito diferente de um sinal. O milagre é a manifestação do poder divino. Aqui é um milagre, mas é o desvelamento de evidências. Aqui não. Aqui, no milagre, é uma manifestação direta do poder de Deus. Qualquer um pode buscar um sinal. Eu posso, você pode. Agora, o milagre é muito diferente, porque é uma manifestação do poder divino. Transcendem as leis naturais. Realizados os milagres para manifestar a grandeza divina e provocar admiração ou temor. É muito diferente de um sinal. Então, na Bíblia, as palavras precisam ser definidas, porque senão você não vai entender. Muita gente confunde sinal com milagre, e são coisas diferentes. Há sinais da volta de Cristo. O que são os sinais da volta de Cristo? Evidência ou confirmação de algo maior, que é a volta dele. Milagres em relação à volta de Cristo, nós não temos, que é uma manifestação direta da força de Deus, né? Da onipotência de Deus. Então, vejam bem, sinais e milagres são suficientes para persuadir o público a crer que Jesus é o Cristo. Então, quando João diz que ele assinalou isso para que nós creiamos, esses sinais são os sinais mais importantes e os milagres são os milagres mais importantes. Agora, sinais estão ligados à autoridade para governar. Então vejam bem isso aqui. Professores, uma diferença substancial entre sinal e milagre é
o que ele indica sobre uma pessoa. Um sinal vai indicar que essa pessoa tem autoridade, tem poder para governar. Ele tem conhecimento, ele tem expertise, ele tem influência moral, tem poder pessoal, tem carisma. É uma fonte confiável. E milagres? Vou voltar para essa câmera, porque eu quero que foquem aqui. A diferença entre essas duas coisas. Milagres atendem necessidades humanas, perdão e restauração. É muito diferente de um sinal que simplesmente mostra a autoridade de alguém. Está claro? Milagres não, atendem necessidades, prestam auxílios aos necessitados, provam a veracidade da mensagem e da missão para com a humanidade perdida e servem para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que anunciaram o que faria. Aqui está exatamente o porquê que João coloca a necessidade de nós entendermos sinais e milagres. Ok? Então, guardem isso aqui, essas definições, porque nós vamos voltar a elas no decorrer aí da explicação que vamos apresentar. O primeiro tema, então, é o milagre em Caná. E nesse milagre, Jesus concede luz. Lembrem que luz no ambiente bíblico quer dizer o sistema de Deus, que é um sistema de cooperação. Ele, então, com esse milagre, ele começa a abrir na frente das pessoas esse sistema de cooperação. E a primeira coisa que ele mostra é que ele honrou a mãe, a própria mãe. Ou seja, ele coopera com a mãe. Eu não sei se perceberam que o casamento era de parentes da mãe de Jesus. Por isso Jesus foi esse casamento. Então, com o milagre, que foi a transformação da água em vinho, Jesus fortaleceu a fé dos discípulos para enfrentarem a oposição e retirou a incredulidade dos discípulos. Quero que olhem essas coisas, porque João quer que nós entendamos por que Jesus fez milagres. Ele evidenciou a sua misericórdia e compaixão e mostrou que tinha consideração pelas necessidades dos que o seguiam. Ele viu que havia um problema ali. Ele começa demonstrando, concedendo luz, honrando a mãe e se preocupando com as necessidades das pessoas que estavam ali em volta dele. Ou seja, numa festa de casamento. Então, João descreve esse milagre como o primeiro sinal da manifestação da sua glória. Lembrem que sinais, professores, estão ligados à autoridade, a pessoas que têm poder para governar, a quem tem expertise, quem tem conhecimento. Jesus, então, para tirar a incredulidade dos discípulos, especialmente, ele opera esse milagre. E ele, então, faz atos que os discípulos vão compreender que ele era o Messias. Ou seja, João descreve o primeiro milagre como um sinal. Quer dizer, além de ser um milagre, é também um sinal da messianidade de Jesus. Há alguns fatos curiosos que vão melhorar a nossa compreensão sobre isso, é que a água veio de 6 potes de pedra usados para purificação e rituais judaicos. Não sei quantos dos professores estão bem acostumados com as festas judaicas. Havia uma festa que era a festa da purificação, que eles retiravam a água do poço de Betesda e levavam até o santuário, como que lavavam o santuário, purificando. Era uma festa. E esses vasos eram usados para esse tipo de coisa. E Jesus usou utensílios que não eram comuns. Vejam bem isso aqui. Além de ter usado utensílios que não eram comuns, ele liga o milagre aos temas bíblicos de salvação. Como assim? Se olharem aqui embaixo, nesse parágrafo que está em negrito,
alguns teólogos veem o milagre como uma prefiguração da nova aliança que Jesus iria estabelecer. Assim como o vinho substituiu a água usada para a purificação cerimonial, Jesus veio para oferecer algo novo e melhor, substituindo as antigas práticas rituais com uma relação mais profunda e transformadora com Deus através deles. Então vejam bem, professores, Jesus liga milagres a temas bíblicos com a intenção de quê? De retirar a incredulidade dos discípulos. Cristo não se aproximou dos vasos, simplesmente olhou e houve a transformação. Suco de uva purificado e refinado. Vejam bem como ele quis mostrar que ele é o Criador. Ele não se aproximou, ele simplesmente olhou. Eu imagino que nas nossas orações nós poderíamos aproveitar essas informações. Se Jesus olha para nós, o que pode acontecer conosco? Não é verdade? Então, embora o texto não faça uma declaração explícita, Jesus revela a sua identidade, que é isso que nós acabamos de dizer. A identidade messiânica. Os discípulos creram nele. Eu fico imaginando que ele nem se aproxima dos vasos, ele simplesmente olha. E isso é um sinal mais que suficiente e um milagre mais do que plenipotente para dizer quem era que estava diante deles. Como ele queria retirar a incredulidade dos discípulos, esse momento foi o momento cabal. Simplesmente os discípulos creram. O autor da lição segue dizendo que sinais são realizados para incrédulos. Porque os sinais ajudam a compreender quem é Jesus. Lembrem que sinal é diferente de milagre, não é? Eu vou voltar a tela aqui para que nós não percamos isso aqui. Os sinais estão ligados à autoridade, poder para governar, a conhecimento, expertise, influência moral, poder pessoal, carisma, fonte confiável de informação. Agora quero que vocês não esqueçam essa definição aqui, porque é importante aí, os sinais que confirmam a autoridade de alguém são para ajudar a compreender quem é aquela pessoa. Então, nós já sabemos a diferença entre sinal e milagre, e aqui há um milagre e um sinal. Milagres e sinais que vêm de Deus. Então, João, como disse que ia apontar sinais para que nós crêssemos, aqui está mais um. Sinais e milagres, não é? Um nobre, cujo filho estava enfermo, isso já em Cafarnaum, rogou-lhe que descesse e curasse. Lembram não sei se vão lembrar agora das lições passadas, eu mostrei um mapa onde estava Cafarnaum. Ela estava bem na orla do mar da Galileia, ao norte. E nesse lugar, esse nobre veio e pediu que Jesus curasse o filho. Qual foi a resposta? Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava aqui afirmando que era necessário que houvesse esses sinais para que as pessoas crescem. O nobre se lançou angustiado à misericórdia de Jesus e disse: desce antes que meu filho morra. Eu imagino que a doença não está assinalada aqui, né? Mas mais adiante vão dizer que cessou a febre. Febre é sempre uma resposta do organismo por causa de infecções. Naquela região tem muita malária. É possível que o menino estivesse com malária, mas eu não tenho essa informação para confirmar isso. Jesus, então, faz um milagre e um sinal. Ele curou a doença física e a doença espiritual. Lembrem que milagres, como nós vimos ali, sempre vão fazer duas coisas: curar fisicamente
e curar moralmente. E o resultado foi, Jesus disse para o nobre, vai, o teu filho já vive. O homem não correu para casa, mas creu em Jesus. Chegou à casa dele no dia seguinte. Os servos do nobre anunciaram, teu filho vive. E ele pergunta, o nobre pergunta, quando foi que a febre passou? E os empregados dele disseram, a hora. E ele ligou aquilo com o que Jesus havia dito, vai que teu filho vive. Nesta hora que Jesus disse isso, o menino, naquele momento o menino ficou curado, no momento em que Jesus falou. Imaginem a fé desse homem, né? Os sinais e os milagres são importantes para que nós creiamos. Nunca percam isso da mira. Quantos sinais e milagres vocês já viram acontecendo na sua vida? Todos os dias acontecem sinais e milagres, para que nós creiamos. Aqui embaixo, nessa frase que está com a tarja, se a câmera puder aproximar, quero que leiam comigo. Mesmo que vejamos milagres, devemos considerar critérios para saber se veio de Deus. Há sempre cura da incredulidade ou cura moral. Essa é uma definição, melhor dizendo, é uma indicação do autor da lição, dos autores da lição, para que você, ao ver coisas acontecendo, possa definir se vem de Deus ou não. Sempre que um milagre acontece, há sempre cura física e cura da incredulidade, ou seja, cura moral. Importante isso aqui que nós estamos vendo. Um outro milagre que aconteceu foi o milagre no tanque de Betesda em Jerusalém. Ou seja, Jesus estava lá na Galileia. Novamente, puxem aí a memória, o mapa da região. Galileia era uma região ao norte da Palestina. Jerusalém estava na região da Judéia, que estava mais ao sul. Entre uma e outra tem mais ou menos uma distância de 200 quilômetros. E Jesus agora em Jerusalém, João relata que ele fora para Jerusalém por causa de uma festa judaica. Eu procurei ver que festa era, mas o Evangelho não indica que festa. Alguns comentaristas dizem que podia ser a Páscoa, podia ser a festa dos tabernáculos, podia ser a festa das trombetas, podia ser Pentecoste. Eu não sei que festa foi que Jesus veio para Jerusalém. E certamente, no sábado, ele foi à sinagoga. E, à tarde, Jesus vai ao tanque de Betesda. Vejam bem isso. Aqui está o comportamento para o sábado. Quem quer aprender a guardar o sábado, olhe para Jesus. Ele vai à sinagoga no sábado de manhã e à tarde ele vai ao tanque. Por que ele foi lá? Porque ele viu uma multidão à espera de um milagre. O que era o tanque de Betesda? As pessoas acreditavam que via um anjo, movimentava a água, e a pessoa que fosse o primeiro a entrar naquela água em movimento, ficaria curada. E lá ele encontra um paralítico. Ele foi a esse local porque ele viu uma grande oportunidade. Qual é a grande oportunidade? Uma multidão à espera de um milagre. Lembrem que João disse que os milagres foram para que crescem. Nunca tirem essa ideia da sua mente. Então, vamos olhar aqui de perto a abordagem de Jesus. Jesus foi ao encontro do paralítico, que estava há 38 anos doente. Ellen White descreve esse homem, dizendo que ele estava tão mal, que ele morreria em seguida, que já estava todo roxo, inclusive. Ou seja, a circulação já não estava funcionando bem. 38 anos. E Jesus vai até ele, vai ao encontro dele da mesma forma como ele foi ao encontro de Adão no momento em que Adão pecou lá no paraíso. Isso é uma história reconfortante. Jesus vem ao nosso encontro. Ele
sabia, Ellen White diz que ele sabia desse paralítico e ele foi propositalmente a esse homem. Eu imagino que esse milagre deve ter causado ou retirado a incredulidade de todos que estavam ali, naquele momento. Ele ordena ao homem: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico agiu de acordo com a palavra de Cristo. E Deus lhe concedeu força. Estava curado. Aqui tem muita coisa envolvida. Eu não tenho tempo para a gente dissecar melhor esse milagre. Mas a abordagem de Jesus é suficiente para que nós entendamos. É Deus quem vai ao nosso encontro. Ninguém que chegou à igreja adventista chegou lá porque determinou que ia. Era Deus que agiu. Lembram da figura no início da lição? Que nós estamos presos numa corrente no mundo? Se Deus não tira isso da gente, nós não temos capacidade de fazer nada. Ele nos atrai. É Ele quem nos atraiu à igreja. Assim como Ele foi ao paralítico. E o paralítico fez a parte dele. Qual é a parte dele? Creu. Ele não duvidou. E aqui está a lição, professores. Há uma parte que é Deus que faz. Há uma parte que é o homem quem faz. Qualquer dia desses, se a gente tiver tempo, eu vou mostrar isso naquele ritual do santuário, nos sacrifícios. Uma parte que Deus faz, a parte que o homem faz. E essa é a dinâmica no reino de Deus. A parte do homem foi crer. E como é que eu sei que ele creu? Ele levantou. 38 anos deitado, sem poder se movimentar. Ele levantou. Estava curado. Essa é a questão. Lições para a cura da incredulidade. Aqui está o chamado pulo do gato. Vamos entender isso aqui. Jesus suscitou a expressão do desejo de ser curado no coração do doente. Ele faz isso conosco, expressa o desejo de nós sermos curados moralmente, que é a figura que está lá, a chave, aquela chave. Lembram da figura? É Ele quem expressa isso. Jesus perguntou ao paralítico: queres ser curado? Uma pessoa que vai à igreja adventista, pode ser que ela se depare com uma pergunta do pastor: queres ser batizado? Isso é Deus falando. Vocês estão percebendo as coisas? Como acontecem? Jesus pergunta se ele quer ser curado. O homem responde, expressando fé. Todas as pessoas que respondem ao apelo de um pastor para ser batizadas e vão à frente, elas estão fazendo o mesmíssimo papel desse paralítico. Não se deteve. Não parou para argumentar. É dessa fé que nós necessitamos. Então vejam como é que eu curo a minha incredulidade. Eu sei que é Jesus quem vai. Ele vai me perguntar se eu quero e eu devo ter uma resposta positiva. Isto é fé. Cristo advertiu o homem curado. Depois que nós estamos na igreja, batizados, o que Jesus disse para o homem? Vai e não peques mais. Na igreja é a mesma coisa. Vai e não peques mais. Ou seja, aquela corrente que nos prende ao mundo, que pelo milagre do batismo ela é desfeita, a chave nos tira do mundo, nos torna livres, para que Jesus exija da gente esse comportamento. Vai e não peques mais. Cristo advertiu o homem. Saúde é resultado da obediência. Muitos de nós achamos que saúde resulta de eu tomar remédio. Professores, muitos pacientes que estão no fim da sua vida tomam remédio, mas o remédio não consegue mais suscitar nenhuma resposta do organismo. Porque a saúde é decorrência da obediência a Deus. Lembrem disso, se vocês obedecerem a Deus, vocês terão saúde. Como é que eu posso dizer isso? Lembrem da figura de Moisés, com 120 anos, ele sem nenhum mal, está descrito lá, ele não tinha nada, nem a vista dele estava prejudicada, que é o que vai acontecendo conosco, não é?
vamos ficando com a vista ruim. Nem isso Moisés tinha. Vejam o que é obediência. Moisés morre não por falência física, mas porque Deus determinara isso. Saúde é sinônimo de obediência a Deus. E o autor da lição chama isso com toda a força. A frase que está aqui em itálico diz: toda prática destrutiva das energias físicas, mentais ou espirituais é pecado. Ou seja, tudo que você faz que destrói sua energia é pecado. Obediência às leis estabelecidas por Deus são para o bem da humanidade. Trecho do livro Ciência do Bom Viver, página 59. Guarde isso, professor. Mostre isso para os seus alunos com ênfase. Obediência é sinônimo de saúde. Com todos esses sinais e milagres acontecendo, frente a frente à liderança judaica, o autor da lição chama a atenção para os corações duros por causa das tradições. Nós já estamos acostumados com isso. Não é verdade, professores, que na lição passada as tradições foram um problema? Criaram diversas dificuldades. Jesus entrou em embates com os fariseus e os líderes, principalmente os sacerdotes, por causa das tradições. E não foram as tradições que levaram à incompreensão do que era o Messias? Vejam bem isso, professores. Se nossas tradições não estão nos impedindo e tornando nosso coração duro. O homem paralítico, curado, se apresenta para os líderes. E ao invés dos líderes louvarem a Deus, eles condenaram a Jesus por ter curado no sábado. Vejam que coisa impressionante. Quero lhe chamar a atenção. O que a tradição é capaz de fazer? O cativeiro babilônico, lembram do cativeiro babilônico? Aconteceu por um dos motivos foi que os judeus não observavam direito o ano sabático. Lembra que cada 7 anos tinha um ano sabático? Eles não observaram isso. Isso é um dos itens apontados pelos profetas dos erros cometidos. Na volta do cativeiro, os judeus fizeram o seguinte: não vamos mais errar nisso. Criaram uma série de leis. Eu não me lembro agora quantas leis haviam, quantas regras para se guardar o sábado. Aquilo ficou tão pesado que era uma coisa difícil para os judeus guardarem o sábado, de acordo com a tradição judaica. E Jesus, então, mostra como que deve ser feito a guarda do sábado. De manhã você vai à igreja, se apresenta a Deus com toda a comunidade. Amor a Deus. À tarde você vai cuidar de pessoas que estão em necessidade. Amor ao próximo. Esses são os 2 princípios da lei. Vejam como o sábado enfecha em si toda a lei. No sábado de manhã eu vou à igreja, amor a Deus. Sábado à tarde eu vou em busca de ajudar pessoas, amor ao próximo. E foi o que Jesus fez. Essa segunda parte da lei foi o motivo da condenação por causa das tradições judaicas. O homem estivera doente por 38 anos. Vejam esse raciocínio. O homem estivera doente por 38 anos, logo, sua cura não se tratava de uma emergência. Porque uma das regras judaicas era, se tiver uma emergência, você vai atender. E eles então raciocinaram aqui, olha o que é a tradição, não é? O sujeito estava por 38 anos doente, então não tinha emergência nenhuma. Claro que tinha, o sujeito estava para morrer. E além disso, não havia necessidade de carregar o leito no sábado. Tudo isso eram as regras judaicas. E Jesus foi mostrando que a guarda do sábado é muito diferente disso. É amor a Deus e amor ao próximo. Jesus pôs de lado falsas regras, que eram todas aquelas regras judaicas, que representavam mal a Deus, porque aquelas regras faziam com que o sábado ficasse um peso
Até uma anedota que alguém me contou, que ela cabe muito bem aqui. As crianças de uma casa foram educadas para que reconhecesse o sábado como um dia deleitoso. Mas o dia deleitoso era o seguinte: não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, não podiam brincar, não podiam isso. E as crianças então chegaram com o pai e disseram: papai, está acabando o dia deleitoso? Aí o pai disse: sim, está acabando o dia deleitoso. E as crianças disseram: oba! Essa é a nossa compreensão do sábado, irmãos. E essa era a compreensão que nós tínhamos por causa das tradições judaicas. Jesus vai tirando essas coisas e vai tornando de fato um dia deleitoso. Nada mais deleitoso do que uma pessoa curada, não é? Então, ele vai tirando essas regras que representavam mal a Deus e tenta conduzir as mentes a verdades mais profundas, para além das regras humanas, que ofuscavam a espiritualidade do sábado. Então, como aqueles líderes puderam ser tão cegos espiritualmente? Por que isso acontecia? Por causa do seu próprio coração corrompido, da crença equivocada de que o Messias os libertaria de Roma. Essa era a crença equivocada. Amavam o poder terrestre, não se entregavam a Deus. Isso pode estar acontecendo conosco, meus caros. Queria muito que vocês olhassem esses assuntos contextualizando para a sua própria existência, para a sua própria experiência. Nós podemos ter regras no sábado, criadas por nós. Eu já contei aqui uma experiência de uma comunidade adventista, isso é real, que criaram uma regra, que as pessoas não podiam tomar banho aos sábados. E por causa disso, pessoas eram cortadas da igreja. Mas isso não está no mandamento. Vocês imaginam Manaus, com essa temperatura que nós estamos experimentando agora? Para os que não estão em Manaus, Manaus tem temperaturas aí de 42 graus. Vocês imaginam uma pessoa sem poder tomar banho numa situação dessa? São regras que são puramente da razão humana. E não há cabimento. Vai tornando difícil as pessoas entenderem que Deus é um Deus amoroso, com regras desse tipo. E Jesus então tentou consertar tudo isso. Jesus então é acusado de violar o sábado, mas ele se defende. Ele diz: o trabalho que realizava no sábado estava em harmonia com seu pai. Ele disse: meu pai trabalha até agora. E ele cita, né? A natureza está aí. Sábado as plantas crescem, as árvores produzem, o ar circula, os rios correm. Esse é o trabalho que Jesus fazia em harmonia com seu pai. E Jesus mencionou então 4 testemunhas de que ele era o Filho de Deus que estava em harmonia com o Pai. O primeiro foi João Batista, que quando viu Jesus pela primeira vez, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cita os seus próprios milagres. As obras que ele fazia falavam por ele. E cita também o Pai, o testemunho do Pai, que ao ser batizado, o Pai diz que ele era o enviado dele. E as Escrituras Sagradas que falam e testificam dele. Ele usou 4 testemunhas para defender suas ações diante dos líderes judaicos. Contrastou o seu ministério com o egoísmo dos líderes religiosos e deixa uma lição importante que eu quero, ao finalizar essa explicação, quero que leiamos aqui. Podemos crer em Deus e defender doutrinas corretas, mas não nos rendermos totalmente a Cristo. Uma coisa é você defender doutrinas corretas, a outra está rendido a Cristo. E o que é estar rendido a Cristo? É ter na mente o mesmo raciocínio que Cristo tinha. Nós podemos ter na mente o nosso raciocínio e errar como os judeus erraram.
Mas poderemos também inverter isso, né? A ordem de Jesus paralítico, vai e não peques mais, nós podemos aqui contextualizar e dizer, coloca na tua mente as ideias de Cristo. O texto continua dizendo que muitos erram em não seguir o plano de Deus, seguindo ao invés do seu próprio plano. Professores da Escola Sabatina, essa lição é uma lição importante. Tentem, a partir dessas explicações, traduzir isso para o seu dia a dia. Veja como é que é a sua classe lá diante do Senhor no sábado. Vejam qual é o comportamento dos seus alunos. Vejam se eles não estão incorrendo nesses erros. Veja se a ideia ou a ordem de Jesus, vai e não peques mais, não deve ser a ordem para os membros da sua unidade. Vamos ver então a interrelação, a interligação dos temas diários com o tema semanal. O tema semanal são sinais que mostram o caminho, ou seja, mostram o Messias. Então, professores, nós temos aqui, no domingo, o casamento em Caná, e na segunda-feira, o segundo sinal. São dois temas que estão dentro dos milagres em Caná, ou do milagre em Caná. Na terça-feira, o milagre junto ao tanque de Betesda, que é o segundo assunto que o comentário para professores chama a atenção. E na quarta-feira, corações duros. As reivindicações de Jesus, ou seja, diante da dureza dos líderes, Jesus mostra que ele tem razão, evocando, né, testemunhos bíblicos, a própria vida dele, o que o pai disse para ele. Ele vai contestando e tentando mudar a dureza dos corações. Esses são os assuntos que nós estudamos essa semana. Vamos então resumir a lição ou ver se nós conseguimos entender o que nós estudamos. O Salvador se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ser curado? Ele pede que você se levante com saúde e paz. Não espere sentir que está curado. Creia na palavra dele e ela será cumprida. Ponha a sua vontade ao lado de Cristo. Seja qual for a prática pecaminosa, o desejo dominador que, pela longa transigência, aprisiona a mente e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele transmitirá vida à pessoa que está morta em suas transgressões. Já Tuas Nações, página 152. Esse texto está totalmente ligado com a figura que inicia a lição. Lembram? O sujeito com aquela corrente? Esse texto aqui está dizendo como é que aquela corrente é desprendida. A chave está aqui. Muito bem. Então, se fôssemos ver a lição numa frase, tomando o texto que é para ser colocado na mente, não é? Texto para memorizar, o que nós diríamos? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Esse é o contexto resumido da lição, ou seja, numa frase, o que nós entendemos. Muito bem. Então agora chega o momento da aplicação e eu lhes convido para lerem comigo a aplicação. Discuta com a sua unidade de ação o equilíbrio entre estarmos no mundo, mas não sermos parte dele. Discuta também a diferença entre sinais e milagres. Professores, nós estamos aqui num momento importante da sua unidade na Escola Sabatina, que é a aplicação. Qualquer assunto que não pode ser aplicado, ele desinteressa. Então, seus alunos precisam ver como é que aplicam isso. No caso aqui,
a pergunta que está sendo feita é uma pergunta que precisa ser contextualizada. Cada pessoa tem uma maneira de se colocar frente a frente às coisas espirituais. Mas, de um modo geral, nós estamos consentindo intelectualmente que o Evangelho é a mensagem de Deus para nós. Mas nós estamos presos ao mundo, com as ideias do mundo. Então, uma coisa que precisa acontecer agora é nós entendermos que o processo educacional pelo qual nós passamos nos fez prisioneiros das ideias do mundo. Como o apóstolo Paulo disse, vocês precisam ter uma mudança mental. Ele fala isso para que vocês possam produzir boas obras. Então, essa mudança mental vem com o Evangelho. Mas, especialmente, e como nós estamos começando um trimestre que estamos falando sobre a proposta do apóstolo João para comprovar a messianidade de Jesus, para que nós creiamos em Jesus, é importante que nós estudemos a vida de Jesus, porque é ela que vai fazer com que faça sentido e faça a mudança da nossa mentalidade, que é completamente mundana, e o nosso comportamento passe a ter igualdade com as ideias que nós recebemos através da palavra de Deus. Os irmãos entendem isso, não é? Então, isso é uma obra que se chama de santificação. Por isso eu lhes convido para que nós oremos agora. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós estamos acabando de tratar sobre a introdução das lições desse trimestre. João, nessa semana, nos ensina que Jesus é o Messias e que nós precisamos crer nele como Messias. Ele vem com as ideias do céu. E nós precisamos assimilar essas ideias. A nossa oração, bom Deus, é pedindo ao Santo Espírito que nos auxilie na mudança mental que será necessária para que nós saiamos desse mundo e nos desprendamos das correntes que nos prendem às ideias desse mundo. Oramos porque acreditamos nas promessas do céu e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Caros professores, a primeira lição do trimestre. Vou dizer um segredo para vocês. Eu já estudei quase toda a lição desse trimestre, porque eu tenho que ter os assuntos prontos antecipadamente. É empolgante. Eu me apaixonei pela onisciência de Deus. Eu não tinha essa compreensão. Apesar de toda a minha experiência como adventista, eu comecei a ver a onisciência de Deus pelo ângulo do profeta João e fiquei impressionado. Eu lhes convido para que não percam os programas que virão, porque eu vou tentar mostrar essa informação que a mim me causou uma euforia impressionante. Eu passei a confiar mais em Deus. Não percam as próximas edições do Descomplicando a Lição. Lembrem, professor, que isso já está muito consagrado, né? Sua função aí na sua classe é descomplicar para os seus alunos. Até lá!